As notícias de hoje, 10 de abril de 2018, em G1 Mundo. Rússia veta na ONU resolução que propõe inquérito sobre armas químicas na Síria. Texto foi proposto pelos EUA, que disseram que vão responder ao suposto ataque químico na Síria independentemente da decisão do Conselho de Segurança. Membros do Conselho de Segurança votam em resolução apresentada pelos EUA para investigação independente sobre o uso de armas químicas na Síria, durante reunião na terça-feira, 10, em Nova York. AP Foto Julie Jacobson. A Rússia usou nesta terça-feira, 10, seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para vetar um texto proposto pelos Estados Unidos que propõe a criação de um novo inquérito sobre quem é responsável por ataques com armas químicas na Síria. 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança votaram a favor da criação de um inquérito. A Rússia, aliada da Síria na guerra civil de mais de 7 anos, votou contra e teve o apoio da Bolívia. Já a China se absteve para ser aprovada. Uma resolução precisa de 9 votos a favor e nenhum veto de Rússia, China, França, Reino Unido ou Estados Unidos. Essa resolução é o mínimo que o Conselho pode fazer para responder ao ataque, disse a embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, antes de a proposta ser votada em uma reunião do Conselho nesta segunda. Haley disse que os EUA vão responder ao ataque independentemente da decisão que o Conselho de Segurança tomar. EUA, França e Reino Unido acusam o governo de Bashar al-Assad de ser o responsável pelo ataque, o que Assad e a aliada Rússia negam. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta segunda que tomaria uma decisão importante. Nesta terça, o francês Emmanuel Macron afirmou que está estudando questões técnicas sobre uma possível ação militar contra a Síria junto com os EUA e o Reino Unido. Ataque contra Douma. O ataque em que um gás tóxico teria sido utilizado aconteceu no sábado e deixou dezenas de mortos e feridos. A acusação do suposto ataque químico contra o governo partiu do grupo rebelde sírio Jais al-Islão. Eles acusam o regime de Assad de lançar um barril-bomba com substâncias químicas venenosas contra civis. Douma fica na região de Ghouta Oriental, onde desde fevereiro o governo sírio promove uma ofensiva para retomar o controle das mãos dos rebeldes. A cidade, que é a maior dessa região, é um dos últimos redutos dos combatentes que lutam contra Assad. Os governos da Síria e da Rússia insistem em dizer que não houve ataque químico e disseram que estão dispostos a receber e facilitar uma visita segura de investigadores da Organização para a Proibição das Armas Químicas, OPAC, para estudar as denúncias. Mapa mostra avanço de Assad em Ghouta Oriental. Infografia, Juliane Monteiro. De onde vem o mito de que a Índia é um país vegetariano? Mais indianos consomem carne do que se estimava anteriormente, mas o estereótipo sobre uma sociedade tão complexa e diversa se perpetua graças a pressões políticas e culturais e às estruturas de poder. Ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos indianos consome carne. Reuters. B. Matur. Quais são os mitos e estereótipos mais comuns sobre os hábitos alimentares dos indianos? O principal, é claro, é que a Índia é um país majoritariamente vegetariano, mas não é assim na realidade. Estimativas informais feitas no passado apontavam que mais de um terço da população do país era vegetariana. 3 pesquisas do governo indicam que esse índice varia entre 23% e 37% por si só. Isso não é muito revelador. No entanto, um novo estudo do antropólogo Balmurli Natarajan e do economista Suraj Denkob indica que mesmo esses resultados são inflados por conta de pressões culturais e políticas, o que faz com que algumas pessoas não informem que comem carne, especialmente a bovina, e digam consumir mais comida vegetariana do que de fato o fazem. Hindus, que são 80% da população, são grandes consumidores de carne, mesmo entre as castas mais altas e privilegiadas da sociedade indiana. Só um terço são vegetarianos. Os dados do governo mostram que residências consideradas vegetarianas têm uma renda e consumo maior, são mais ricas do que as residências em que se come carne. As castas mais baixas, Dalits, antes conhecidos também como intocáveis, e tribos consomem principalmente carne. As cidades mais vegetarianas da Índia: Indore, 49%; Meerut, 36%; Delhi, 30%; Nagpur, 22%; Mumbai, 18%; Hyderabad, 11%; Chennai, 6%; Kolkata, 4%. Percentual da população que se identifica como vegetariano. Fonte:
Pesquisa Nacional de Saúde da Família, os pesquisadores Natarajan e Jacob apontam que o consumo de carne bovina no país, onde a maioria ainda da população considera a vaca um animal sagrado, é mais alto do que muitos imaginam. Ao menos 7% dos indianos consomem esse tipo de carne, de acordo com pesquisas do governo, mas há evidências de que os dados oficiais sofrem de um problema sério de subnotificação, porque a carne bovina foi envolvida em conflitos de identidade étnica, cultural e política na Índia. O partido do presidente Narendra Modi, o nacionalista BJP, promove o vegetarianismo e acredita que bois e vacas devem ser protegidos. Mais de uma dezena de estados já vetaram seu abate, e, durante o mandato de Modi, grupos de defesa destes animais já mataram pessoas que transportavam gado e saíram impunes. A verdade é que milhões de indianos, inclusive dalits, muçulmanos e cristãos, consomem carne bovina. Cerca de 70 comunidades do estado de Kerala, por exemplo, preferem a carne de vaca de bode, que é mais cara. Natarajan e Jacob concluíram que, na realidade, ao redor de 15% dos indianos, ou cerca de 180 milhões de pessoas, comem carne bovina. Isso é 96% mais do que as estimativas oficiais e aos estereótipos da comida indiana. A capital, Nova Delhi, onde se estima que 1/3 da população seja vegetariana, tem merecidamente a fama de ser a capital do frango murgi makhani, um prato feito com um molho curry levemente apimentado. Mas o estereótipo da cidade de Chennai como o eixo central de pratos vegetarianos do sul da Índia é um equívoco. Apenas 6% dos moradores são vegetarianos, aponta uma pesquisa. Por outro lado, muitos continuam a acreditar que o estado de Punjab, no norte, reúne muitos fãs de frango, mas a verdade é que 75% dos seus residentes são vegetarianos. Então, como o mito de que a Índia é um país vegetariano se popularizou tanto, Natarajan e Jacob dizem que a sociedade indiana é muito diversa, com hábitos alimentares e tipos de culinária mudando a cada poucos quilômetros e dentro de um mesmo grupo social. Nesse contexto, as generalizações e estereótipos são um fruto das estruturas de poder. A comida consumida pelos poderosos acaba sendo representada como a comida consumida pelo povo. O termo não vegetariano é um bom exemplo. Isso sinaliza o poder das classes vegetarianas, inclusive seu poder de classificar comidas, criar uma hierarquia alimentar em que a comida vegetariana é o padrão, e isso confere um status maior do que comer carne. O mesmo ocorre com o termo não branco cunhado por brancos para retratar a enorme diversidade das populações que colonizaram. Migração em segundo lugar, explicam os pesquisadores, alguns estereótipos derivam de movimentos migratórios. Quando indianos do sul vão para o norte e o centro da Índia, sua comida passa a representar toda a culinária sulista. Isso também é verdade para indianos do norte que migram para outras partes do país. Finalmente, alguns estereótipos são perpetuados por forasteiros. Indianos do norte criam uma ideia sobre os indianos do sul ao conhecerem apenas alguns deles, sem pensar na diversidade desta região, e vice-versa. A mídia estrangeira, dizem os pesquisadores, também é cúmplice disso ao buscar identificar grupos sociais por meio de algumas poucas características essenciais. O estudo de Natarajan e Jacob também destaca a diferença de hábitos alimentares entre homens e mulheres. Mais mulheres, por exemplo, se declaram vegetarianas. Os pesquisadores dizem que isso pode ser explicado em parte pelo fato de mais homens comerem fora de casa e com uma maior impunidade moral do que as mulheres. Mesmo que comer fora não seja por si só algo que leve alguém a consumir carne, o patriarcado e a política podem ter alguma coisa a ver com isso. O peso de manter a transição do vegetarianismo recai desproporcionalmente sobre as mulheres, dizem Natarajan e Jacob. Casais declaram consumir carne em 65% das residências pesquisadas, vegetarianos são 20%, mas, em 12% dos casos, quem consumia carne era o marido, a mulher era vegetariana. Só em 3% ocorreu o inverso claramente. A maioria dos indianos consome carne de alguma forma, principalmente de frango e de carneiro, regularmente ou ocasionalmente, e consumir comida vegetariana não é algo praticado pela maioria. Então, por que o vegetarianismo tem uma influência tão grande sobre as representações da Índia e de indianos ao redor do mundo?
Teria isso a ver com um policiamento das escolhas alimentares e a perpetuação de estereótipos em uma sociedade tão complexa e multicultural. Macron diz que estuda a resposta militar à Síria com o EUA e o Reino Unido e anunciará a decisão nos próximos dias. Seguiremos falando com o Reino Unido e com os Estados Unidos sobre questões técnicas, diz presidente francês. Presidente francês, Emmanuel Macron, discursa durante Conferência Nacional dos Bispos da França, na segunda-feira, 9, Ludovic Marinapo, presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira, 10, que está estudando questões técnicas sobre uma possível ação militar contra a Síria junto com os Estados Unidos e o Reino Unido, e que a decisão será anunciada nos próximos dias. A França, o EUA e o Reino Unido condenaram o suposto ataque químico que ocorreu na cidade síria de Douma no último final de semana. Trump anunciou nesta segunda que tomaria uma decisão importante. Esses países acusam o governo de Bashar al-Assad de ser o responsável pelo ataque. O que Assad e a aliada Rússia negam. Crianças são atendidas após suposto ataque químico na Síria. Syrian Civil Defense White Elmetizap. Macron disse em coletiva de imprensa nesta terça que deseja uma resposta forte conjunta ao suposto ataque químico. Questionado sobre se a França tomaria uma ação militar, afirmou que a França vai continuar a discutir questões técnicas e informações estratégicas com EUA e Reino Unido. Também disse que qualquer ação teria como alvos estoques de armas químicas e reiterou que o uso de armas químicas é, para a França, uma linha vermelha. Há uma linha vermelha, que compartilhamos com outras potências. Seguiremos falando com o Reino Unido e com os Estados Unidos sobre questões técnicas e tomaremos uma decisão nos próximos dias, disse Macron em entrevista coletiva conjunta em Paris com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Mohammed bin Salman, o chefe de Estado francês, comentou que nem ele nem seus aliados querem uma escalada da violência na região, mas afirmou que o direito humanitário tem que ser respeitado. Ataque contra Douma. O ataque em que um gás tóxico teria sido utilizado aconteceu no sábado e deixou dezenas de mortos e feridos. A acusação do suposto ataque químico contra o governo partiu do grupo rebelde sírio Jais al-Islão. Eles acusam o regime de Assad de lançar um barril-bomba com substâncias químicas venenosas contra civis. Douma fica na região de Ghouta Oriental, onde desde fevereiro o governo sírio promove uma ofensiva para retomar o controle das mãos dos rebeldes. A cidade, que é a maior dessa região, é um dos últimos redutos dos combatentes que lutam contra Assad. Os governos da Síria e da Rússia insistem em dizer que não houve ataque químico e disseram que estão dispostos a receber e facilitar uma visita segura de investigadores da organização para a proibição das armas químicas, OPAC, para estudar as denúncias. Invenção hollywoodiana. Nesta segunda, o representante sírio na ONU, Bassar Jafari, disse no Conselho de Segurança que as alegações de um ataque químico são uma mentira, que atribuiu aos rebeldes sírios e ao grupo Capacetes Brancos, de civis que atuam voluntariamente como socorristas. Os Capacetes Brancos inventaram provas e fizeram fotos para apontar o governo sírio à comunidade internacional e para justificar uma intervenção militar na Síria, disse. São mentiras extremamente elaboradas. São uma invenção hollywoodiana. Mapa mostra avanço de Assad em Ghouta Oriental. Infografia, Juliane Monteiro. Vice-presidente americano virá ao Brasil em maio. Mike Pence virá para continuar avançando as políticas e o compromisso do EUA com a América Latina, segundo comunicado. Trump desistiu de visitar o Peru nesta terça para se ocupar da crise na Síria. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, durante uma visita ao Japão, tornou a Reuters. O vice-presidente americano Mike Pence virá ao Brasil em maio, anunciou nesta terça-feira, 10, seu diretor de comunicações Jara Dagen. Na visita, segundo o assessor, Pence continuará avançando as políticas e o compromisso do EUA com a América Latina. O comunicado de agência cita também que Pence representará Donald Trump na 8ª Cúpula das Américas, no Peru, em abril, onde espera poder promover uma política que leve a uma economia ainda mais forte no EUA e trabalhe com aliados próximos na América Latina para, coletivamente, responsabilizar os atores não democráticos da região por suas ações. Initial plugin. Esta decisão de Trump de não ir pessoalmente a Lima esta semana foi divulgada também nesta terça.
Segundo a Casa Branca, o presidente irá se ocupar da crise na Síria, após suposto ataque com armas químicas na cidade de Dumagen. Recorda que, no ano passado, o Pence viajou para a América Latina para se reunir com os presidentes da Argentina, Chile, Colômbia e Panamá para aumentar a pressão contra o regime de Maduro e negociar melhores acordos comerciais que beneficiassem os trabalhadores americanos. Polícia de Miami procura homens que agrediram casal gay após beat gay pride. René Chalarca e Dmitry Logunov caminhavam de mãos dadas quando foram ofendidos e apanharam. Homem que tentou ajudar também foi espancado e sofreu corte profundo na cabeça. Câmeras de segurança filmaram agressões. Casal gay é agredido em Miami. No Zéu, a polícia de Miami está procurando 4 homens que foram filmados agredindo um casal gay no último domingo, 8, após o desfile da Miami Beach Gay Pride. Cenas gravadas por câmeras de segurança estão sendo usadas para identificar os agressores. René Chalarca e Dmitry Logunov estavam caminhando de mãos dadas quando os 4 homens se aproximaram, pronunciando ofensas em espanhol. Eles então bateram nos dois, os derrubaram no chão e passaram a desferir socos e pontapés. Helmut Muller Estrada, que não conhecia nenhum dos envolvidos, mas passava pelo local naquele momento, tentou intervir para evitar o espancamento, mas também foi agredido. Segundo a emissora de TV MBC, ele foi derrubado no chão e sofreu um corte profundo na cabeça. De acordo com o relatório do caso, uma grande poça de sangue se formou no local onde Estrada caiu. Chalarca e Logunov também ficaram feridos, principalmente nos rostos. Chalarca disse à NBC Miami que esta foi a primeira vez que eles sofreram uma agressão e que ficou surpreso porque o incidente aconteceu justamente no dia da parada gay, quando a cidade estava cheia de casais gays circulando e o ambiente estava tranquilo. Um dos agressores filmados estava vestindo uma camiseta da Florida International University, e a universidade divulgou um comunicado repudiando a agressão e apoiando a diversidade e a inclusão. A FIU apoia a tolerância, diversidade e inclusão. As supostas ações desses indivíduos não representam os valores da FIU. Por favor, veja esses indivíduos e ajude a polícia a encontrá-los, diz o post no Twitter da instituição, com um link para o vídeo. Inicial plugin teste. Escândalo ligado ao premier japonês Shinzo Abe se agrava antes de encontro com Trump. Documento insinua que assessor de Abe pode ter ajudado amigo do premier a obter aprovação para abrir escola veterinária. Primeiro-ministro japonês Shinzo Abe tornou na Reuters um escândalo de favorecimento que envolveu o primeiro-ministro do Japão se aprofundou nesta terça-feira, 10, antes de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa de um memorando que, segundo a mídia, insinua que um ex-assessor ajudou a obter aprovação para que um amigo do premier abrisse uma escola veterinária. O índice de aprovação do premier Shinzo Abe foi abalado por vários escândalos de possíveis favorecimentos e acobertamentos, provocando dúvidas sobre quanto tempo ele consegue permanecer no poder e sobre seu objetivo de revisar a Constituição pacifista do pós-guerra. Seus problemas domésticos estão crescendo antes da reunião com Trump e na semana que vem um já esperado ataque contra as políticas comerciais do Japão. O jornal Asahi Shimbun disse que um ex-assessor de Abe, Tadao Yanase, afirmou a autoridades locais em 2015 que um plano do amigo do líder japonês para uma escola veterinária em uma zona de desregulamentação designada pelo governo era uma questão do primeiro-ministro e que estas deveriam trabalhar duro para concretizá-la. Abe negou ter instruído autoridades a darem um tratamento preferencial ao seu amigo, Kotaro Kaki, diretor da operadora de escolas Kaki Gakuen, que queria abrir a primeira escola veterinária japonesa em mais de 50 anos. Yanase, hoje um funcionário graduado do Ministério da Economia, do Comércio e da Indústria, disse em um comunicado que não se lembra de ter se reunido com autoridades da municipalidade de Ehime ou da cidade de Imabari para debater o projeto Zona Econômica. O status de Zona Econômica isenta algumas localidades de regulamentos nacionais como, neste caso, limites ao número de escolas veterinárias. A Kaki Gakuen obteve aprovação para inaugurar a escola em uma zona econômica especial de Imabari. Eu me encontrava com muitas pessoas todos os dias.
Mas tanto quanto me lembro não me encontrei com pessoas da municipalidade de Eime ou da cidade de Mabari, disse Anasi em um comunicado. Ele acrescentou que, assim que o processo de seleção teve início, algo ocorrido depois de ele deixar seu posto de assessor de Eime, não poderia ter dito a pessoas de fora que se tratava de uma questão do primeiro-ministro. Osaí citou um documento que disse parecer ter sido preparado por autoridades de Eime. Mais tarde o governador de Eime disse a repórteres que o memorando foi elaborado por um ou mais funcionários da municipalidade, segundo a televisão pública NHK e a agência de notícias Kyodo.